Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Galera, chegou o dia, hein? Último episódio dessa temporada. Prometi episódio até final de janeiro pra ninguém ficar órfão de podcast. Prometi e entreguei. E um aviso pra você que acabou de chegar aqui no podcast. Esse é o último episódio da temporada, mas os episódios não têm uma ordem obrigatória pra serem ouvidos. Então você pode ouvir esse aqui sem problemas e qualquer outro. E seja bem-vindo ao Causas do Vale. O caso de hoje que me contou foi o Gael. O Gael é um homem trans PCD. Ou seja, pessoa com deficiência. Ele sofreu um acidente que fez com que ele perdesse completamente um dos olhos e tal, palavras dele aqui. E ele pediu pra eu não entrar em tantos detalhes sobre isso, não porque é um gatilho pra ele, mas porque o acidente é um mero aspecto da vida dele. Então é isso. Inclusive, gente, eu vou contar esse caso o máximo possível da maneira que o Gael me contou, porque eu não tenho tanta propriedade pra falar de algumas coisas, então eu vou me basear no que ele falou e na resposta de algumas perguntas que eu fiz pra ele e tal. Enfim, vamos lá. O Gael, gente, ele decidiu junto com o oftalmologista dele que ele começaria a usar uma prótese ocular. E o que seria uma prótese ocular, gente? É algo que as pessoas conhecem popularmente como olho de vidro. Mas pasmem, gente, o Gael me contou que não é feita de vidro. A prótese é feita de um outro tipo de material que deixa, né, com aspecto natural e tal. Enfim, eu enchi o Gael de pergunta sobre esse lance da prótese, porque é um assunto que eu totalmente não entendo sobre. Então eu vou contar umas coisas que ele me disse sobre isso. E bom, a primeira eu já disse, né, que ela não é feita de vidro, apesar da galera chamar de olho de vidro. E eu perguntei pro Gael se ele acha pejorativo chamar assim. E ele falou que não, mas que ele acha feio, né, olho de vidro. E ele me disse, gente, que a prótese, ela não devolve nada da visão, é um lance mais estético mesmo, e que no caso dele ajudou até na autoestima e tal. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, e inclusive eu pensava isso, a prótese não é um globo que você encaixa dentro do olho, assim, não tem esse formato esférico, sabe? Não é uma bolinha. E a dele, no caso, parece tipo uma conchinha, assim, ele mandou a foto, é côncavo convexa, eu não sei, é um formato meio de conchinha, assim, sabe? E o material não é tão rígido quanto parece. E ele também falou que é um rolê que é feito sob medida e tal, baseado na cor do outro globo ocular dele, e que é meio caro e tal. Ele não falou valores, mas ele falou que é caro. E, né, tendo dito esse lance da prótese, o Gael pediu pra deixar claro de que ele também é pansexual, gente, ou seja, com ele não tem tempo ruim, gente. Gênero é irrelevante pro coraçãozinho do Gael. E aí, por conta disso, na época que esse caos aconteceu, ele tinha uma lista ali de contatinhos e tal, e diz ele que era uma lista bem reduzida, assim, porque ele sempre foi muito inseguro com esse lance do olho e tal. Então, apesar de hoje em dia ele estar completamente em outro lugar em relação a isso, ele tinha muito essa coisa de fazer uma espécie de checklist mental com quem ele se relacionava, sabe? Pra não ter que lidar com capacitismo, pra não ter que lidar com transfobia, e foda, né, gente? E em meio ali os contatinhos do Gael, tinha esse boy chamado Luiz, gente. E o lance com o Luiz, na época que esse caos aconteceu, era meramente sexual, assim. O Gael falou que era numa vibe de, e aí, vamos? Vamos hoje? Vamos. E era tipo isso. Só que diz o Gael, né, que ele só topava encontrar o Luiz quando ele tava, né, muito afim da coisa toda, porque sempre era um rolê muito intenso, assim, misericórdia. E aí teve esse dia, né, que o Gael combinou de ir lá na casa do Luiz pra juntos, né, eles resolverem essa questão aí em comum, chamada tesão. E é como eu sempre falo, gente, calma, não é um conto erótico, tá bom? Causas do Vale nunca fala de sexo de graça, tá bom? Mas lá estava nosso amigo Gael, né, transando com o Luiz, e diz o Gael que a coisa tava intensa, assim, como sempre era e tal, e o Gael ali pingando de suor de um lado, o Luiz do outro, o rolê tava parecendo uma maratona e tal. E aí teve uma hora que o Luiz foi e falou pro Gael vir assim por cima dele, né? E aí o Gael disse que mentalmente ele já pensou, opa, bom, é isso, né, estamos nos encaminhando para o final. Estamos indo para os finalmente, porque diz o Gael que aquela era a posição que fazia os dois chegar ali no ápice da coisa toda, né? Eu acho até meio problemático chamar de ápice, né, gente? Porque é uma obrigação de fato? Será que de fato só é bom se eu, né? Enfim, fica o questionamento pra vocês, pessoas sexualmente ativas. Enfim. O Gael tava ali, né, por cima do Luiz, e aí do nada o Gael começou a sentir de que tava vindo aí, né, e aí era ele gemendo de um lado, o Luiz gemendo do outro e tal, e aí a hora que o Gael chegou ali nos finalmente, ele disse que ele fechou os olhos bem forte, assim,
E, né, Hakuna Matata. E aí só foi o tempo dele abrir o olho, assim, e ele só sentiu o Luiz jogando ele pro lado da cama, assim, levantando como se ele estivesse sufocando. E aí o Gael já levantou junto, tentando entender o que tava acontecendo, e o Luiz tossindo, 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 e aí o Gael foi correndo na pia, encheu um copo d'água da torneira mesmo, e deu pro Luiz tomar. Só que o Luiz tava fazendo um sinal de que não, de que ele não queria tomar água, e o Gael indignado falou, não, toma, e ele foi e forçou o copo na boca do Luiz, e o Luiz tomou a água, gente, a contragosto, mas tomou e parou de tossir, né? E aí, a hora que os dois se normalizaram ali da situação, o Luiz, muito puto, falou pro Gael, falou, cara, você me fez engolir um bicho. E aí o Gael falou, cara, relaxa, né? A hora que esse bicho chegar no seu estômago, né, o suco gástrico vai fazer o bicho evaporar. E aí, no segundo seguinte, o Luiz gritou, Gael, seu olho! E aí, quando o Gael foi olhar no espelho, ele tava sem a prótese, gente. E aí, lá foram os dois revirar a cama, o lençol, enfim, revirar o quarto inteiro pra encontrar onde a tal prótese tinha caído. E aí, eu obviamente perguntei pro Gael se era normal, né, isso da prótese cair. E ele, e ele respondeu o seguinte, abre aspas, mais normal do que você imagina. E aí, gente, chegou uma hora que os dois simplesmente desistiram e a equação ficou clara ali. O que o Luiz tinha engolido, gente, não tinha sido um bicho. O Luiz engoliu a prótese do Gael. Sim, gente. O Luiz engoliu a prótese do Gael. A prótese cara, feita sob medida, estava naquele momento transitando ali no corpo do Luiz. E aí foram os dois correndo pro hospital, né, gente? Que se engole um corpo estranho, você tem que ir ver, né? E aí diz o Gael que hoje em dia ele ri quando ele lembra dessa parte do hospital. Mas foi um trabalho e tanto até pra explicar como o Luiz tinha engolido, entre aspas, né, o olho dele. E que mais trabalho ainda foi convencer todo mundo, inclusive os pais do Gael, de que a coisa toda tinha acontecido. Porque os dois supostamente estavam brincando de dar cócega um no outro, gente. Vocês acreditam que foi essa desculpa que o Gael deu? Ai, ai, ai. Enfim. Mas em resumo, pra encurtar a história, o médico pediu pra ver a caixa da prótese, né? E aí os pais do Gael foram lá no hospital levar e tal, e a prótese não era de material que poderia causar algum estrago interno no Luiz, ainda bem. Tanto que o médico falou que a prótese passaria ali tranquila, né, pelo trato digestivo, como qualquer corpo estranho, e seria expelida nas fezes. Ou seja, né, gente, Luiz cagaria a prótese do coitado do Gael. Só que Gael, obviamente, né, não poderia mais utilizar a prótese, né, caso eles quisessem fazer um CSI ali no meio do negócio pra tentar resgatar. Aí, óbvio, né, Gael? O Gael disse que teve uma crise de risco quando o médico falou isso, né, de que ele não poderia mais utilizar a prótese, caso ele quisesse, né, resgatar ela ali. Ai, gente, que situação. Resumo da ópera. Em que momento o Luiz cagou a prótese do Gael? Não se sabe, mas ele cagou, né, gente? Enfim. E aí o Gael teve que mandar fazer outra prótese, ele parcelou no cartão dos pais dele, porque ele não tinha limite suficiente, ou seja, caro. E aí vocês se perguntam, né, depois disso, Luiz e Gael seguiram nessa vibe de amigos com benefícios, né, transando sempre que podiam, depois dessa desventura. E sim, gente, hoje em dia os dois, eles racham aluguel de um apartamento, eles moram juntos. O Gael jura de pé junto que é só amizade mesmo, né, cada um tem seu quarto, etc e tal. Mas que ali, né, quando um tá afim e o outro também, eles fazem a coisa toda acontecer. E foi isso, gente, eu tô passado. E sabe o que é mais doido de tudo isso? É que quando o Gael mandou um e-mail pra mim, ele colocou bem assim no assunto. O dia que o boy engoliu o meu olho. E eu fiquei, quê? Como assim? Ai, que situação, que situação. Eu tô com essa frase, que situação, na cabeça, porque eu vi um meme. Ah, enfim, deixa pra lá. É isso, gente, essa é a história do Gael. Oi, gente, eu do futuro aqui. Eu tô gravando esse disclaimer depois que o episódio saiu, mas como eu comentei no episódio, eu contei essa história totalmente baseado no que o Gael me contou. E eu tive a oportunidade de conversar com uma ouvinte que também utiliza prótese e ela me esclareceu algumas coisas a mais. A primeira delas é de que não é normal, né? Não é tão normal a prótese ficar caindo, gente. Ela comentou de que muito provavelmente a prótese do Gael precisa de alguns ajustes e tal, porque ela que utiliza a prótese desde que ela tinha 4 anos de idade, ela tem 30, a prótese dela só ficava caindo se não tava no tamanho apropriado para a cavidade ocular dela, né? E cria até um vácuo quando você coloca
coloca a prótese, né? Você utiliza uma ventosa para retirar, etc e tal. Então ela acredita que o caso do Gael é uma questão mais isolada, assim. Então não precisa ter medo, gente, né? Não é porque uma pessoa utiliza a prótese que a prótese dela vai ficar caindo em cima de você. Não é sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Ouvinte que mandou mensagem para mim, eu não sei se eu poderia falar seu nome aqui no episódio, mas um beijo enorme para você. Muito obrigado por você ter vindo esclarecer essa questão para mim, que como eu comentei, não entendi, estou entendendo agora, então foi muito bom aprender mais um pouquinho com você. Beijo, gente! Eu vejo vocês na próxima temporada do Caos do Vale. Fiquem atentos às nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, porque vai ser por lá que a gente vai anunciar a data da nova temporada. Vai ser por lá que a gente vai anunciar o lance dos apoiadores também. Eu sei que eu prometi dar mais detalhe de como vai funcionar tudo, só que a gente ainda tá resolvendo algumas questões e tal. A gente vai fazer uma reunião com uma empresa que tem uma plataforma de apoios e tal. Olha que chique, gente, vocês estão passados, eles que vieram entrar em contato com a gente. Então, as coisas estão sendo resolvidas e tal, e assim que eu souber de tudo, eu aviso vocês, tá bom? Ai, gente, até a próxima temporada começar, sigam com o nosso esquema de pirâmide, hein? Não esquece de recomendar pros amiguinhos, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês. Pra gente seguir fazendo esse negócio aqui acontecer, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigado por essa temporada. Vejo vocês na próxima. Beijão. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.